Deus os abençoe. Você não quer sentar aqui na frente, pastor? Quero ministrar a mesma palavra que o pastor Arley ministrou de manhã. E quero ler um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 12, no verso 36. O pastor Arley falou sobre o poder da palavra. Fala comigo, o poder da palavra. Diga comigo, a palavra tem poder. Diga, a palavra de Deus tem mais poder ainda. Porque existe a tua palavra e existe a palavra de Deus. Então as duas palavras, a Bíblia diz que tem poder. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Pode deixar esse versículo aí. Alguém não sabe o que significa a palavra frívola? Levanta a mão. Só o resto todo mundo sabe? Todo mundo sabe? Bom, então vamos lá. Palavra frívola é uma palavra que você fala da boca para fora. É uma palavra que você fala sem pensar. É uma palavra que você fala sem valor. Você ficou nervoso, soltou uma palavra. Vou dar um exemplo. Seu filho está fazendo uma arte. E você fala assim, esse menino é danado demais. Quem já falou aí que o menino é danado? Levanta a mão aí, por favor. Pronto. Você sabe o que significa a palavra danado? Danado quer dizer endemoniado, do inferno, imprestável, inútil. Alô? Tem alguém aí? Nossa, pastor, mas eu falei da boca para fora. Mas a Bíblia está dizendo que você vai ter que dar conta dessa palavra. Olha o que a Bíblia diz. Meu irmão, larga de ser burro. A Bíblia diz que você fala assim, larga de ser burro. A Bíblia diz que quando você chama seu irmão de burro ou de tolo, você está numa lista de julgamento da parte de Deus. Então essa questão de você dizer que você não sabe o que está falando, que você estava com raiva, que você não sabia o significado, isso não é desculpa. Tudo que você fala, você vai ter que prestar conta diante de Deus. A Bíblia diz em João 6,68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Jesus deu uma bronca nos discípulos. Jesus pega os discípulos e diz assim, vocês são uma raça de víboras, vocês são, sabe, como sepulcros caiados, por fora vocês são bonitinhos, mas por dentro vocês são pão bolorento. A Bíblia diz que muitos dos discípulos foram embora. E aí, Jesus ficou sabendo pelo Espírito que os próprios discípulos dos 12 estavam entre eles pensando assim, mas Jesus foi duro demais. Não é assim que você fala, tem hora? Pastor, o senhor foi duro demais. Pastor, a palavra do Senhor foi muito pesada. E aí Jesus vira para eles e diz assim, vocês acham que eu fui duro? Pega a mala de vocês e pode ir embora também. Pode ir embora. E aí Pedro se levanta e diz para Jesus, para quem iremos? Para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Então eu entendo aqui que não é só a palavra, mas é também quem fala. Não é só a palavra. Quem fala também tem um poder. Ora, irmãos, o peso da minha palavra para você é um. O peso da palavra do seu irmão é outra. O peso da palavra dos seus pais para você é outra.
Um dia o pastor Haroldo disse para mim assim: pastor Daniel, a palavra do Senhor para mim tem o peso da palavra do meu pai. Eu falei: você está louco, Haroldo? Para com isso, rapaz. Eu falei: não coloca sobre mim uma responsabilidade tão grande, não. Seu pai que te criou. Ele falou: não, mas o senhor tem um peso tão importante ou igual ao do meu pai sobre a minha vida. Então, irmãos, muito mais do que a palavra é quem libera ela. É quem libera ela, nós precisamos entender isso. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 55:11. O profeta está dizendo a respeito de Deus. O profeta está dizendo assim: olha, os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. O caminho de Deus não são os vossos caminhos. E aí ele começa o versículo 55:11 dizendo assim, ó: assim será a palavra que sair da minha boca. Está falando de Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Aquilo que você falar vai vir com um peso de cumprimento. E aquilo que você disser vai prosperar, vai avançar. O que você profetiza e declara vai acontecer. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Muita gente falou amém. Muita gente falou glória a Deus, mas eu não sei se isso para você vai ser bom ou ruim. Por quê, pastor? Porque nós precisamos vigiar com as nossas palavras. Nós precisamos tomar cuidado com o que a gente fala. Nós precisamos tomar cuidado quando nós abrirmos a nossa boca. Nós precisamos tomar cuidado quando nós vamos nos referir a um pastor, a um líder, a um presidente da república. Nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós vamos falar a respeito dos nossos irmãos. Nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós vamos falar para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Então cuidado, meu irmão, porque você acabou de assumir uma responsabilidade muito grande diante de Deus, que aquilo que você falar vai cumprir, e muito mais do que isso, vai prosperar naquilo que você falou. Então isso é uma responsabilidade, e muito grande, A palavra, ela tem poder. A palavra, ela muda situações. A Bíblia diz que a palavra te sustenta diante das tentações. Diga comigo amém. Jesus está no deserto, passando fome, e a Bíblia diz que o diabo vai tentá-lo. E aí ele vira para Jesus e diz assim: você não é filho de Deus? Transforme estas pedras em pães. E Jesus vira para ele e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra, ela te sustenta diante das tentações. Você pode usar a palavra para rebater aquilo que o diabo tem proposto para você. Você pode usar a palavra para se manter de pé diante das tentações. Então não há justificativa para você cair, não há justificativa para você se entregar às tentações. Segundo, a palavra te fortalece em meio às provações. Tentação é do diabo, provação vem de Deus. E você precisa entender isso. A Bíblia diz: alegrai-vos, fique feliz quando você passar por várias provações. Prova é bom, irmãos. Prova é bom. Quem está na faculdade? Levanta a mão. Você só está na faculdade porque você passou pelas provas. Quem já formou aí? Levanta a mão. Um curso superior. Você só formou porque você passou por provas. Se você tivesse reprovado, você não estaria onde você está e você não teria chegado onde você chegou. Só que a palavra, ela também te fortalece em meio às provações. A Bíblia diz que Pedro estava no meio do lago, dentro do barco, e a tempestade começou, a querer afundar o barco, a querer, afogar os discípulos, aquele vento, aquela tempestade, aquela onda, a água entrando dentro do barco. De repente,
Jesus aparece. E aí Pedro diz: é o Senhor mesmo? Se for o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro sai do barco. Eu pergunto para você, onde seria o lugar mais seguro no meio daquele lago? Dentro do barco. Mas quando você está no meio de uma tempestade, no meio de uma situação difícil, no meio da provação, você precisa crer no que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Você precisa crer na palavra que está liberada sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. E é isso que eu profetizo sobre você. Mesmo que as circunstâncias não desapareçam, você vai andar por cima delas. Por quê? Porque você vai estar baseado na palavra. A Bíblia diz que Deus não permite sobre nós, irmãos, provação que a gente não possa suportar. Use a palavra. Terceira coisa que você precisa entender nessa noite: a palavra, ela gera provisão. A palavra gera provisão. Quantos estão precisando de provisão aí? Diga amém. Você precisa crer na palavra. A Bíblia diz que Pedro pescou a noite inteira. Inteirinha Pedro pescando. Um profissional da pesca, tinha o barco, tinha pessoas com ele, mas a Bíblia diz que ele não pegou nada. E ele pega o barco, para na beira da praia e começa a lavar as redes. E Jesus fala para ele: ei, Pedro, entra para o barco de novo, vamos para o alto mar. E Pedro diz: Senhor, eu pesquei a noite inteira, não está pegando nada. E Jesus diz assim: olha, lance a rede pelo lado direito. E aí Pedro vira para Jesus e diz assim: beleza, eu não peguei nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E a Bíblia diz que Pedro lança as redes, e quando ele começa a puxar a rede, uma grande quantidade de peixe vem junto, a ponto de o barco quase afundar. E aí Pedro começa a chamar as pessoas que estão do lado, dizendo: vem para cá, nos ajude. Se você crê na palavra que Deus tem para você, meu irmão, levante sua mão, deixa eu profetizar. Se você crê na palavra que Deus tem para você, não só haverá provisão na sua casa, não só haverá provisão na sua família, mas você vai repartir, você vai abençoar por todos os lados. A bênção do Senhor chegará através de você. Então, a palavra, ela gera provisão. E muito mais do que provisão, a palavra também gera colheitas a 100 vezes mais. Diga comigo: a palavra gera colheita 100 vezes mais. Foi o que o Marcos contou aqui na quinta-feira. Foi na quinta, né? O testemunho do Marcos. Ele ouviu uma palavra. Eu disse para ele: não vá, fique aqui. Foi o que Isaac fez. A Bíblia diz que havia fome em Israel. E aí Isaac disse assim: vou para o Egito, vou descer para o Egito. Abraão tinha fome na terra, ele desceu para o Egito. E agora Isaac ia remontar o mesmo problema do seu pai. Isaac ia fazer o mesmo que seu pai tinha feito. Ontem nós falamos aqui para os pais que a tendência dos filhos é imitar os pais. Até passei um vídeo aqui. Isaac ia fazer a mesma coisa que o pai. Abraão ficou rico? Ficou, mas lhe custou muitas coisas. Ele se envolveu em muitos embaraços. E tem muita gente que quer ter colheitas grandes, mas não tem, sabe por quê? Porque não dá ouvidos a palavras. Mas quando Isaac arruma a mala para sair, Deus diz para ele: Isaac, não vá, fique aqui, semeie nessa terra. Isaac vira para Deus e fala assim: mas Senhor, aqui é Gerar, uma terra seca, aqui não dá nada, aqui é deserto. Deus diz: fique aqui e semeie nessa terra. A Bíblia diz que Isaac obedeceu, e a colheita dele naquele ano foi 100 vezes mais. Meu irmão, minha irmã,
Eu estou dizendo esta noite, se você aprender a ouvir a palavra, você terá colheitas a 100 vezes mais, a 100 por um, porque a palavra gera colheitas abundantes. Colheitas abundantes. Sabe, às vezes eu brinco aqui no final do culto dizendo para você, diga para o seu irmão, pague a janta. Pagar a janta é uma semeadura. Pagar a janta é uma semeadura. Pagar a janta é uma semeadura. Ah, pastor, mas eu estou sem dinheiro. Isaac não tinha nada, mas ele semeou debaixo de uma palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais, por causa da palavra. A palavra também traz livramento. Traz o que, irmãos? Livramento. Jesus nasce. Os reis magos vão atrás de Jesus para entregar a ele ouro, incenso e mirra. Ouro simboliza a natureza divina. Incenso significa a sua morte. E mirra a sua ressurreição. A Bíblia diz que eles passam por Herodes, e Herodes diz assim, olha, quando vocês voltarem de lá, me avisa onde está o menino, que eu também vou lá. Mas Herodes não queria levar presente, Herodes queria matar Jesus. Ele já tinha mandado matar todas as crianças da época. Todas as crianças da época. E agora quando os reis magos retornam da casa de Jesus, a Bíblia diz que Deus libera uma palavra sobre a vida deles. Não vá até Herodes, desçam por outro caminho. E a Bíblia diz que eles se desviam e Jesus é guardado da morte. Sabe, aqui na igreja tinha um jovem. Aqui na igreja tinha um jovem e ele estava sempre naquela assim, ó. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. E um dia eu disse para ele no culto, falei, fulano, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Não desvie mais. Não desvie mais. Firme bem os teus pés. Finca bem as tuas estacas. Porque o diabo está querendo levar a sua vida. E ele vira para mim e diz assim, não, pastor, está tudo bem, está tudo bem. E ele firmou uma semana, firmou duas. Na terceira semana, ele desviou de novo. Voltou para a droga, voltou a mexer com coisas erradas. Para concluir a história, ele foi assaltar lá no shopping Pantanal. Os guardas bateram tanto nele, que deu traumatismo craniano e ele morreu. Quantas vezes Deus te deu uma palavra de livramento? Irmãos, a palavra de Deus, ela traz livramento. Por quê? Porque Deus quer mudar caminhos, Deus quer mudar direções, Deus quer te livrar de algo. Às vezes eu falo assim, ó, puxa, peguei o caminho errado. E aí na hora eu falo assim, não é não, Deus está querendo me livrar de alguma coisa. Sabe, a palavra de Deus traz livramento. E nesses dias eu declaro e profetizo que você vai ouvir a palavra. E essa palavra vai conduzir você por um caminho de excelência. Vai conduzir você por um caminho de vida, de vitória. Em o nome de Jesus. Quinto, a palavra de Deus traz cura. Traz cura. Traz cura. A Bíblia diz que havia um centurião, um homem da corte, e ele ouviu falar de Jesus, e ele chega até Jesus e diz, Senhor, eu estou com alguém lá em casa doente. Jesus diz assim, eu vou lá na sua casa. Ele diz, não precisa o senhor ir, basta apenas o senhor liberar uma palavra. Só uma palavra. E o meu servo, ele será curado.
Ele diz assim: olha, eu tenho homens que quando eu falo vai, eles vão, quando eu digo vem, eles vêm. Então não precisa sorrir, é só o Senhor liberar uma palavra. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, aquele homem ficou curado. E é isso que eu declaro e profetizo. Aquilo que você liberar, vão ser palavras de cura, vão ser palavras de restauração. Deus vai usar você, meu irmão, para curar a ferida de outros. Deus vai curar, vai usar você para curar doenças físicas e espirituais na vida de outras pessoas. Porque a palavra que vai sair de você será palavras de cura. Sabe, tem gente que tem prazer em criar feridas. Tem gente que tem prazer em liberar palavras de desconfianças. Tem gente que tem prazer de falar e colocar dúvida no caráter dos outros. Tem gente que tem prazer de ferir os outros. Faz muito tempo que você não vê aquela pessoa. E quando você a vê, você diz assim: nossa, irmão, você engordou, hein? Às vezes a pessoa já está com um complexo, querendo emagrecer, não está dando conta. E você, em vez de falar: pô, meu irmão, como você está bonito. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque Deus quer te usar para curar, não para gerar feridas, não para trazer enfermidade na alma das pessoas. Sexto, a palavra te ajuda a andar em santidade. Olha o que Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe, irmãos, essa palavra que Davi libera, ele está dizendo: olha, a palavra que eu guardo no meu coração, ela me livra de pecar. Por quê? Porque a palavra gera temor. E quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós não nos satisfazemos ou não nos alegramos em fazer algo errado, algo que agride a santidade de Deus. Sabe, nós precisamos mudar de nível. Está na hora de você mudar de nível. Tem gente que pergunta assim: pastor, é pecado fazer isso? Pastor, é pecado fazer aquilo? Está na hora de você mudar de nível. Como assim, pastor? Em vez de perguntar se é pecado, pergunte assim, ó: isso agrada a Deus? Isso atrai a presença de Deus? Isso me faz crescer em Deus? Esse comportamento traz a glória de Deus sobre a minha vida? Esse negócio de pecado, irmãos, já era. Isso aí é para pessoas que acabaram de nascer de novo e estão recebendo leite espiritual. Agora, para você que é crente: ah, pastor, eu gosto de beber. Bebe, irmão. Ah, eu gosto de trair minha esposa. Pode trair. Ah, eu gosto de dar calote nos outros. Pode dar. Eu gosto de fumar uma maconha. Pode fumar. Cadê? Quem fuma maconha aí? Pode fumar. O que você não pode? Você só não pode é querer ser cheio da presença de Deus fazendo essas coisas. Porque quando Davi esconde a palavra dele no coração, a Bíblia diz que ele faz isso para não pecar diante de Deus. Então eu levo uma vida de santidade quando a palavra está guardada em mim. Jesus diz assim, ó: sede santos. Jesus é santista, não é corintiano não. Ele diz: sede santos. Sede santos, porque eu sou santo. Santidade, irmãos. Santidade. Adulterar no Velho Testamento era ir para uma cama com uma mulher e ser pego no ato. Adulterar no Novo Testamento, na graça, é olhar para uma mulher e desejar ela no seu coração. A Bíblia diz que você já adulterou. A Bíblia diz que homicida
é aquele, no Antigo Testamento, é aquele que pega a espingarda, a faca, uma foice, um facão, uma lança, uma flecha e mata. Na graça não. Jesus está dizendo que aquele que odeia seu irmão é homicida e o amor de Deus não está nele. Então já não dá mais para a gente ficar baseando a nossa vida no que é e no que não é pecado. Não, nós já mudamos de nível. Você está aí, diga amém. Sétimo, a palavra de Deus tem poder de criação. Como é isso, pastor? Quando você libera uma palavra, meu irmão, você tem poder de criar algo que não existe. O que é isso, pastor? Isso é fé, é trazer à existência as coisas que não existem. Olha o que Deus disse. E disse Deus: haja luz. E houve o quê? Luz. E disse Deus: haja estrelas. E houve estrelas. Sabe, você precisa entender que a palavra, ela tem poder de criar algo. Olha o que Deus disse para Ezequiel: Senhor, nesse vale só tem ossos. E Deus disse para Ezequiel: ó, meu filho, você é um profeta. Profetiza. Diga para o seu irmão: você é um profeta. Diga para ele: eu profetizo que você vai pagar minha janta hoje. A Bíblia diz que Ezequiel, então, libera a palavra e profetiza. E a Bíblia diz que aqueles ossos começam a se juntar. Depois começam a criar nervos. Depois começa a criar carne. Depois começa a criar pele. E depois aqueles ossos se levantam. Você tem poder de criar algo. A Bíblia diz que o povo de Israel estava andando no meio do deserto, e eles chegaram num poço chamado La-Roi, e aquele poço estava seco. E aí Moisés vira para Deus e diz assim: e aí, Senhor, o poço está seco? E aí Deus manda para Moisés, fala para Moisés dizer ao povo: comece a dar voltas em volta do poço e a profetizar. Poço brota água. Essa era a música. Não sei nem como é que eles fizeram uma música com uma nota só, com duas notas, não sei. Mas eles começaram: poço brota água, poço brota água, poço brota água. E a Bíblia diz que a água começou a jorrar do poço e matou a sede de mais de 1 milhão de pessoas. Então a palavra, ela tem poder de criar. Ela tem poder de fazer, de trazer à existência aquilo que não existe. Brota, ó água. O que precisa existir na sua vida? O que precisa existir? Na vida da Daiane precisa existir um varão valoroso. E ela vai começar a dançar agora e cantar. Traz, Senhor, o homem, traz, Senhor, o gato, traz, Senhor, Para quem está solteiro aí, a Daiane está solteira, está querendo casar, já está desesperada, mandou já um e-mail. Não, Daiane? A pastora Daniela também, viu? A pastora Daniela está solteira também. Vou falar um negócio para você: pastor Daniel já tem carro, tem casa, ganha bem. Rapaz, está precisando só de um namorado, não tem ninguém não aí? Só para entrar no casamento? Mas tem que ser um homem de Deus, né, pastora? Pastor Daniel também está mandando e-mails, cartas, mensagens, orações. O que precisa vir à existência na sua vida? Comece a profetizar. Comece a declarar, porque a palavra tem poder de criação. Oitavo e último ponto. A palavra tem poder
de dar vida ou de trazer morte. Salomão diz que a vida e a morte estão no poder da palavra. Sabe, irmãos, vida e morte. O irmão Mateus, hoje, na hora do almoço, ele disse para mim assim: pastor, o senhor saiba de uma coisa, eu estou com o senhor. Se eu não puder ajudar, o senhor pode ter certeza que eu não vou atrapalhar. Eu falei, mas eu sei disso, irmão Mateus, o senhor já está nos ajudando demais. Sabe, e o irmão Mateus, ele caiu na graça dos irmãos da igreja, né? Eu até falei lá hoje assim, hoje foi aniversário dele, e eu disse assim para ele, porque o Jacó e o Barão não estavam lá. E aí eu disse assim para o Jacó, falei, Jacó, o irmão Mateus é um presente de Deus para você, porque o Barone vai embora em dezembro, e o Jacó vai ficar depressivo. Vai ficar depressivo. Então o irmão Mateus veio para... É que o irmão Mateus é mais devagarzinho do que o Barone é mais ágil, né? Mas também 82 anos. Agora, a gente vê o irmão Mateus liberando palavra de vida. Ele dizendo assim, ó, meu irmão, você vai ser curado, meu irmão, você vai ser restaurado. Um senhor de 82 anos ainda liberando palavras. Sabe, querido, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que tem saído da sua boca? Porque o mesmo poder que tem a palavra de Deus, a Bíblia também diz que a tua palavra tem poder. O que você diz quando você encontra as pessoas? O que você libera quando você vê pessoas no chão? O que você fala quando as pessoas estão em busca de um conselho? Irmãos, a vida e a morte está no poder da palavra. Está no poder da palavra. Pare de falar dos outros, pare de falar da vida dos outros, pare de falar da casa dos outros, pare de falar mal dos governantes, para, usa a sua boca para abençoar, usa a sua boca para profetizar, usa a sua boca para liberar coisas boas na vida de outras pessoas. E agora eu começo a pregar. Os irmãos já querem que eu termine o culto, mas eu vou começar a pregar agora. O que fazer para desfrutar dos benefícios da palavra? Quantos querem desfrutar dos benefícios da palavra? Agora eu vou começar a pregar. Beleza? Aguenta aí meia hora aí, nós já vamos terminar. Olha lá, eu tenho 15 minutos ainda. O que fazer para desfrutar de todos os benefícios da palavra? Primeiro, aprenda a ouvir. Diga para o seu irmão, aprenda a ouvir. Diga para ele assim, ó, fale menos e ouça mais. Diga para ele, você tem 2 ouvidos e uma boca. Cadê as mulheres? Levanta a mão. Fale menos e ouça mais. Cadê os homens? Ouça mais e fale menos. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a palavra. Tem gente que ouve a palavra aqui, sai dali, ele fala assim, o pastor pregou, mas não é bem assim não. A palavra entrou por aqui, saiu por aqui. Segunda coisa, se você quer desfrutar dos benefícios da palavra, aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer o que Deus está falando com você. Aprenda a obedecer. Isaac, não vá. Isaac ficou. Reis magos, passe por outro lugar. Eles passam. Centurião, libera a palavra. Ele liberou. Pedro, lança a rede. Pedro lançou. Todos que obedeceram tiveram experiências sobrenaturais. Irmãos, eu tenho certeza que você nunca andou sobre as águas. Mas se você aprender a ouvir e a obedecer, você vai desfrutar do melhor dessa terra. A Bíblia diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, você comerá do melhor dessa terra. Então diga para o seu irmão, meu irmão, hoje não é cachorro quente,
Hoje é o melhor. Terceiro, aprenda a velar a palavra. O que é velar, pastor? Porque palavras são sementes. Diga comigo, palavras são sementes. E ninguém pega uma semente, joga no chão, enterra e vai embora, não. A pessoa fica lá cuidando. Nasceu uma erva daninha, ele arranca, joga uma água, irriga. Aprenda a velar pela palavra. Quando eu disser assim, ó, Deus vai abrir uma porta extraordinária na sua vida. Fala amém. Quando acabar o culto, o diabo vai falar assim, ó, o pastor não conhece sua vida. Aí sabe o que você vai falar? Ele não conhece, mas Deus conhece. E Deus usou o pastor. E essa porta vai se abrir. Esse milagre vai acontecer. Eu profetizo e declaro. Isso é cuidar e velar pela palavra. Não deixa ninguém roubar a palavra que foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vele por ela, para que ela cumpra. Para que ela cumpra. Aleluia. Aleluia. Deus disse assim, ó, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. E por último, preguei só 5 minutos. Por último, aprenda a profetizar a palavra. Não é profetizar assim, ó, eu vou receber um carro, não, eu vou construir uma casa, não, é profetizar a palavra. E como que eu profetizo a palavra? Assim, ó, você está com problema na sua casa de alimentação. Aí você vai pegar a Bíblia e vai dizer assim, Senhor, o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu declaro portas abertas na minha vida e provisão dentro da minha casa. Você está em perigo, você vai dizer assim, Senhor, estou falando só dando exemplo, o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia diz mais, Senhor, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então debaixo da sua palavra eu declaro proteção sobre a minha vida. É profetizar a palavra. Aprenda a orar a palavra, aprenda a profetizar a palavra. Pergunta por quê? Porque não tem como Deus ir contra a sua palavra. Não tem. Não tem como Deus ir contra a palavra dele. Então como que a Daiane vai orar? Daiane vai orar assim, ó, Senhor, a tua palavra diz. Daiane, você está ouvindo aqui? Como que você vai orar? Vou te ensinar. Senhor, Dani é a pastora Daniele. Daiane. Senhor, a tua palavra diz que não é bom que o homem esteja só. Cadê meu companheiro? Cadê meu companheiro? Manda meu companheiro. Manda minha companheira. Use a palavra. Use a palavra. Senhor, a tua palavra diz que eu seria cauda, que seria cabeça e não cauda. E eu declaro, eu profetizo. É isso. Aprenda a profetizar a palavra. Você está aí, meu irmão? Que essa palavra possa gerar vida na sua vida. Que essa palavra possa gerar fé no seu coração. Que essa palavra possa gerar mudança de vida para que você viva o extraordinário da parte de Deus nesses dias. Eu declaro e profetizo que esta palavra vai entrar no seu coração e vai produzir frutos a 100 por 1 para a glória do Senhor. Se você recebe, fique de pé. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Aleluia.
Senhor está falando comigo aqui agora. O Senhor está falando comigo que é para você chegar em casa hoje, sabe, colocar a mão na cabeça da sua esposa. Você que é marido, você vai chegar em casa hoje, você vai pôr a mão na cabeça da sua esposa, você vai liberar sobre ela palavras de bênção, palavras de vitória. Você, esposa, vai orar pelo seu marido, você vai liberar sobre ele palavras de vitória. Você vai orar com os seus filhos. Você vai orar com os seus filhos, dizendo: eu quebro toda palavra maldita, eu quebro toda palavra de maldição, eu quebro toda artimanha, toda armadilha do diabo, e eu declaro que os meus filhos vão caminhar nos caminhos do Senhor e vão trilhar a palavra do Senhor. Profetiza isso. Faça um momento hoje profético na sua casa. Libere um ambiente profético hoje na sua casa. Leve esse ambiente profético hoje da igreja lá para sua casa. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, nós queremos declarar nesta noite que esta palavra possa, ó Deus, gerar frutos extraordinários. Ó Deus, a tua palavra diz que algumas palavras caem à beira do caminho, outras caem no meio dos espinhos, outra, Deus, cai no meio de pedras e elas logo morrem. Mas a tua palavra diz que quando a palavra cai numa terra boa, ela produz a 30, 60 e a 100 por um. E é isso que eu declaro nesta noite, ó Deus, uma frutificação abundante, uma frutificação a 100 por um na vida dos teus filhos, ó Pai. Eu os abençoo nesta noite, eu declaro a bênção do Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Pedro disse assim, ó. Pedro disse assim: para onde irei? Aliás, para quem irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E eu quero fazer um apelo para você embaixo dessa palavra. Tem alguém nessa noite que quer trilhar o caminho da vida eterna? Como, pastor? Levantando a sua mão e entregando a sua vida para Jesus. Ou reconciliando com Ele, voltando para os caminhos do Senhor. Voltando para o Senhor. Tem alguém nessa noite que quer trilhar esse caminho? Levante a sua mão e eu vou orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa. E eu quero abençoar a sua família. Não tem? Não? Então nós vamos para casa. Eu quero orar te abençoando e dizer para você que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, que os teus filhos tenham uma semana abençoada, que os teus filhos tenham uma semana de vitória, que os teus filhos, ó Pai, sejam movidos pela tua palavra. Eu oro a Deus nessa noite, os abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala para o seu irmão: estou olhando para o pastor para quê? Fala para ele: quem vai pagar a sua janta é eu. Pegue na mão do seu irmão aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Se você recebe, diga amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada. Se você quer oração, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você.